Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, como eu havia prometido para vocês, que era para vocês assistirem aquela aula sobre lipídios e posteriormente eu estaria elaborando uma lista de exercícios. Bom, eu resolvi, antes de passar uma lista de exercícios para vocês, eu resolvi trabalhar o nosso próximo assunto, que é isso que a gente vai começar daqui a pouco, que trata sobre as proteínas. Bom, o que acontece? Essa aula ela vai ficar provavelmente um pouquinho mais longa do que a que nós vimos sobre lipídios, mas mesmo assim eu preferi fazer uma aula só e vocês, de posse dessa aula, vocês controlem o tempo de vocês. Tá? Eu sugiro que vocês dividam essa aula aí, dividam o tempo de vocês, caso vocês se cansem, porque é um assunto que requer uma atenção maior, que vocês dividam ela em três tempos. Tá? Divida aí o tempo mais ou menos em 3, e aí vocês assistam essa aula. O detalhe que eu quero que vocês não se esqueçam é que quando a gente voltar, eu vou estar cobrando aquele relatório de aula que eu cobro sempre. O que acontece? Essa aula aqui provavelmente ela vai equivaler a umas 3 ou 4 aulas que eu estaria dando para vocês em sala. Então, eu não vou querer que vocês façam 4 relatórios, eu quero um relatório sobre proteínas, ok? A rotina das tarefas é a mesma que eu tinha com vocês em sala de aula. E, posteriormente, na semana que vem, eu vou estar postando uma lista de exercícios para vocês, exatamente para que vocês usem os relatórios de aula ou queiram assistir a aula novamente, para que vocês possam responder essa lista. E quando a gente voltar, eu acho que vocês já estão de posse de uma portaria que saiu hoje, falando que as aulas as aulas presenciais elas estarão interrompidas até o final do mês de abril. Tá? Então, provavelmente, a gente ainda vai trabalhar mais outros assuntos aqui. Outra coisa que eu já comentei, que eu vou disponibilizar para vocês, e eu aviso lá no portal G8, com relação a um tempo que eu vou disponibilizar para vocês para responder dúvidas. Tá? Eu vou estar com vocês aí no momento oportuno para poder esclarecer, para poder sanar algumas dúvidas, para criar esse canal com vocês. Bom, o nosso assunto então de hoje é proteína. Bom, vamos recordar que quando se trata de moléculas orgânicas, a gente já viu carboidratos, a gente viu em sala de aula, eu terminei isso com as 4 turmas, faltou falar um pouquinho sobre celulose numa das turmas, que a gente depois vai reforçar isso. A gente trabalhou na aula passada que eu fiz em vídeo para vocês lipídios, é uma aula que ficou longa, eu até espero que vocês tenham tomado esse cuidado de dividir essa aula em 2 tempos, e agora a gente vai trabalhar o que a gente chama de proteína, certo? Olha só, quando a gente fala proteína, em que a gente está se referindo? Proteínas são macromoléculas formadas por unidades de aminoácidos. O que é isso? Quando eu trabalhei água com vocês, eu trabalhei uma situação que eu chamei de reações de hidrólise. Foi quando eu citei para vocês que no nosso organismo a água ela participa de um processo de quebra de molécula, que a gente chama de hidrólise, lise, quebra, e hidroágua. Assim como eu falei para vocês que um processo contrário acontecia, que a gente chama de síntese por desidratação. Então, quando a gente fala que uma proteína ela é feita por moléculas, por unidades de aminoácidos, esse nome não é tão estranho para vocês. Tá? A gente vai ver a estrutura dele direitinho de novo. Eu puxei alguns slides, eu montei alguns slides sobre esse assunto. Mas antes, como sempre a gente tenta fazer em sala de aula, para que serve proteína? Se a gente pegar o nosso corpo, onde é que a gente tem proteína? Qual é a importância disso? Eu falo muito para vocês em sala que, para você saber a importância de alguma coisa, você imagina essa alguma coisa, é você sem essa alguma coisa. Então, quando a gente pensa na importância dessa molécula para o nosso corpo, quais são os exemplos de proteínas que nós temos? Olha só. Nós temos aqui, por exemplo, o que a gente chama de melanina e queratina. São 2 proteínas bastante conhecidas de vocês, que são importantes por quê? Porque são responsáveis, por exemplo, pela formação da nossa pele. O que determina, pessoal, a cor da nossa pele é exatamente a quantidade de melanina que essa pele porta. Essa quantidade de melanina, inclusive, ela é determinada pelos nossos genes, pelo nosso DNA.
certo? Então, a pessoa que tem pele mais escura ou a pessoa que tem pele mais clara, isso depende de quê? De uma informação genética que está no nosso DNA, que vai indicar se a gente tem uma pele mais escura ou mais clara. Pele mais escura ou mais clara tem a ver com o quê? Com quantidade maior ou menor de melanina. Além da melanina, a queratina ela também está presente na pele. A queratina ela funciona como uma proteína impermeabilizante, ou seja, ela colabora para a formação da estrutura da pele. Ok? Bom, um outro ponto que é feito também à base de queratina é exatamente a nossa unha. Eu não estou, é claro que a gente está usando aqui como exemplo a espécie humana, mas esses chamados anexos da pele, como um todo, eles são formados à base de queratina. Então, se você pensar na unha, se você pensar na unha de qualquer animal, se você pensar no chifre que alguns animais possuem, tá? São todos feitos à base de queratina, uma estrutura que funciona mais para estruturas de proteção. E aí você tem também o cabelo, certo? O nosso cabelo ele tem porções de queratina e ele tem também porções de melanina, certo? Então, quer dizer, o que forma a estrutura do nosso pelo é a queratina e o que determina a cor, se o cabelo vai ser mais claro ou mais escuro, é exatamente a quantidade de melanina, ok? Bom, uma outra importância, um outro exemplo de proteína que nós temos, são duas também, porque vão trabalhar numa mesma estrutura, é o que a gente chama de actina e miosina. Bom, o que é isso? Essa aqui é uma proteína menos conhecida de vocês, olha só. São as proteínas que juntas formam a nossa musculatura. Se você observar nessas três imagens aqui, olha só a quantidade de músculos que nós temos no corpo, certo? Então, toda essa musculatura que nós temos, essas três imagens mostram muito bem o que eu estou falando para vocês, ela é feita de actina e miosina, que são proteínas de encaixe. São proteínas que têm esse potencial de se encaixar e desencaixar, provocando a contração do músculo e o relaxamento do músculo. Então, quando a gente fala da questão da movimentação do corpo, a movimentação dos órgãos internos, a movimentação do nosso esqueleto, tudo é feito com o quê? Com fibras de proteína que estão ali contraindo e descontraindo. Certo? Esse processo é feito por esses dois tipos de proteína que nós chamamos de actina e miosina. O que eu chamo a atenção aqui no caso é com relação à quantidade desse tipo de proteína que a gente tem. Observem que todo o nosso corpo, na porção externa e também na porção interna, nós temos músculos que são feitos desses dois tipos de proteína. Ok? Bom, um outro exemplo de proteína que nós temos, esse sim é um exemplo de proteína que nós temos em maior quantidade no corpo, é o colágeno. Nós falamos de colágeno quando eu falei para vocês sobre cálcio. Lembra que eu comentei com vocês que o nosso osso ele tem duas estruturas de grande importância. Ele tem o cálcio, que vai dar a dureza, e ele tem uma proteína elástica, que fica formando a estrutura do osso, exatamente para quê? Para evitar que ele seja quebradiço, certo? Então, você tem um exemplo, o colágeno ele se encontra então no osso, ele se encontra também numa estrutura que eu comentei em outro momento com vocês, que nós chamamos de tendões. Ora, o que é tendão? Tendão é a estrutura que liga o músculo ao osso, certo? Essa estrutura aqui, aquilo que é muito comum quando se você pensar, por exemplo, alguém que vai comprar uma carne no açougue, músculo para cozinhar, por exemplo, essa parte, essa ponta do músculo, que é geralmente um esbranquiçado, né, um branco amarelado, isso é o que a gente chama de tendão. É colágeno puro, pessoal, tá? O que forma o tendão, que é essa estrutura de resistência que cola o músculo ao osso, que a gente chama de tendão, é feito de colágeno. Colágeno também é responsável pelo preenchimento do que nós chamamos de material intercelular. Quando você tem tecido, a gente vai trabalhar tecido no final do ano, quando a gente tem tecido conjuntivo, a gente tem que uma das características do tecido conjuntivo é apresentar células que são afastadas umas das outras. O material que tem ali entre essas células é linfa, certo? E uma grande quantidade de fibras colágenas. Então, quer dizer que o colágeno ele também serve para dar o preenchimento para o nosso corpo, certo? E um outro exemplo de ponto do nosso corpo em que nós apresentamos colágeno é nessa estrutura aqui. Veja bem, existe uma diferença quando se trata de tendão e ligamento. Quando a gente fala tendão, a gente está se referindo àquela estrutura que liga o músculo ao osso.
Quando a gente fala ligamento, a gente está se referindo a essa estrutura aqui. Ó. Observem que você tem aqui um osso, você tem aqui na porção inferior um osso. Aparentemente, isso aqui se trata do fêmur e os dois ossos da nossa perna, a tíbia e a fíbula. O que vai acontecer? O que está conectando esses ossos aqui são exatamente os ligamentos. Para que falar deles agora para vocês? Exatamente porque essa estrutura também é feita de altas doses de colágeno, que é o que dá a esse ligamento, a esse tendão, resistência. É uma estrutura de extrema resistência. Ok? Bom, um outro exemplo, e aí nós vamos usar uma mesma imagem para citar 3 proteínas. A primeira, a hemoglobina. A hemoglobina, na verdade, é uma das proteínas mais importantes que nós temos no corpo. Por quê? Porque é a proteína que vai formar um complexo que a gente chama de oxihemoglobina e vai levar o oxigênio para os nossos tecidos. Esse oxigênio, nós aprendemos, esse oxigênio ele é usado para a confecção, para a construção de ATP, né, para quebrar a glicose e montar ATP. E a célula acaba liberando para o sangue, para a corrente sanguínea, gás carbônico, que vai formar um complexo que nós chamamos de carbohemoglobina. O que acontece, pessoal, por que essa imagem aqui? Essas estruturas que vocês estão vendo aqui na imagem, avermelhadas, são os chamados glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos têm na sua constituição, formando a sua estrutura, milhares de moléculas de hemoglobina. A hemoglobina, então, tem que papel? Ela tem o papel de formar o glóbulo vermelho para fazer o transporte de gases respiratórios. É claro que se você usar aquela máxima de para saber o que uma coisa, a importância de alguma coisa para mim, eu vou imaginar eu sem essa coisa, quer dizer, se você não tivesse hemoglobina no seu corpo, você não transportaria oxigênio, consequentemente você não teria ATP, ok? E aí, como eu disse para vocês, um outro exemplo de proteína presente também na corrente sanguínea é a albumina. O que acontece? O nosso sangue ele tem aqui elementos figurados e existe uma enorme quantidade do nosso sangue, que é o que a gente chama de plasma. Se alguém já teve contato com sangue, seja sangue humano ou sangue de algum animal, você já deve ter percebido que o plasma sanguíneo, que o sangue, ele é viscoso, certo? Ele não é um líquido tão assim, parecido com a água, por exemplo, certo? Ele é mais viscoso, ele é mais denso. Um dos produtos que dá essa densidade ao sangue é exatamente a presença de albumina nessa estrutura aqui, na parte líquida do sangue, que é o plasma sanguíneo. A albumina, acredito eu que vocês já ouviram falar dela também, não presente no sangue, mas presente na clara do ovo, né? Então você sabe que muitas pessoas, quando frequentam academia, eles sabem que para aumentar a massa muscular eles precisam de 2 itens básicos. Uma nutriente que vai dar energia para ele, geralmente ele usa então uma grande quantidade de carboidrato, e ele precisa também de matéria-prima para formar as proteínas do seu corpo. E aí um alimento que tem bastante proteína, inclusive a albumina, é exatamente o ovo, né? Mas nós temos albumina também no nosso sangue que ajuda a manter a viscosidade do mesmo. Tá? Bom, e aí um outro exemplo que nós temos são os anticorpos. O que são anticorpos? Se você observar a imagem, existem algumas células aqui que elas estão diferenciadas. Você tem aqui os glóbulos vermelhos, como eu já disse, mas aqui você tem uma estrutura, aqui tem outra, aqui tem outra. Essas estruturas aqui é o que nós chamamos de glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, na verdade, pessoal, eles são as células de defesa. O glóbulo branco, ou ele trabalha fagocitando o corpo estranho, ou seja, ou ele trabalha englobando uma bactéria, um fungo, algum agente estranho, ou ele trabalha produzindo uma proteína especial que nós chamamos de anticorpo. Na verdade, anticorpos são enzimas, certo? São estruturas proteicas que elas vão se encaixar em pontos específicos de alguns vírus, e ao se encaixar nesse vírus, ele vai inativar o seu processo de reprodução, o seu processo de disseminação pelo corpo, certo? Então, é outro exemplo importantíssimo de proteína que nós temos. Bom, voltando aqui, olha só, se você observar, veja bem, a nossa pele, cabelo, unha, musculatura, osso, preenchimento do espaço, transporte de substâncias, composição do sangue, defesas do corpo. Então, assim, só aí você já observa a grande importância que tem as proteínas para o nosso corpo. Um outro exemplo que nós temos aqui é exatamente o que eu citei agora há pouco, são as enzimas. Eu capturei uma imagem aqui. É claro que isso não é o único exemplo de enzimas que nós temos. A gente vai ter, no finalzinho dessa aula,
um adendo, uma parte que vai trabalhar melhor as enzimas, mas só para que você tenha ideia, o nosso corpo ele pode ser comparado a um complexo laboratório de química. Reações químicas elas acontecem o tempo todo. O tempo todo você tem proteína sendo quebrada, lipídio sendo quebrado, carboidrato sendo montado no fígado, ATP sendo montado, glicose sendo quebrada. Tudo enquanto é reação química que acontece no seu corpo, essa reação só acontece graças à presença de enzimas, certo? Então o que é enzima? A enzima é uma proteína que tem o papel de promover reações químicas. As reações químicas que acontecem no corpo acontecem graças às enzimas. Essa imagem aqui, ela mostra exemplo de pontos do corpo onde nós temos algumas enzimas. O estômago ele tem uma enzima de grande importância que nós chamamos de pepsina, cujo papel é romper o que a gente chama de ligações peptídicas. Aqui você tem o duodeno, que é o início do intestino delgado. Também você tem uma grande quantidade de enzimas trabalhando, principalmente enzimas vindas desse órgão que está em evidência aqui, ó. Esse órgão aqui, pessoal, é o pâncreas. O pâncreas ele produz duas substâncias de grande importância. A insulina, certo? Que é um hormônio, e o que nós chamamos de suco pancreático. Esse suco pancreático, ele tem o papel, ele possui enzimas, cujo papel é digerir parte dos alimentos que estão passando por aqui, pelo intestino delgado. Então, enzimas, aqui você tem alguns exemplos, então, de enzimas, né? Enzimas digestivas, mas nós temos enzimas também dentro das células, nós temos enzimas também nos fluidos do nosso corpo. O próprio anticorpo que eu citei agora há pouco é um exemplo de enzima. E por último, a gente tem, né, alguns hormônios. A gente viu na aula sobre lipídios que existem alguns lipídios que eles são feitos à base de existem alguns hormônios que são feitos à base de lipídio, certo? Aqui você tem também, existem alguns hormônios no corpo que, na verdade, se você for analisá-lo quimicamente, ele não é feito à base de lipídio, ele é feito à base de proteína, certo? Um exemplo que nós temos disso é exatamente a insulina, certo? A insulina é um hormônio que atua regulando as taxas de glicose na corrente sanguínea. Observem que na imagem aqui, ó, a insulina está saindo do pâncreas e indo em direção ao sangue. E essa insulina, na verdade, é uma proteína, ou seja, é uma proteína que atua no corpo como hormônio, ok? Então nós temos aí algumas importâncias das proteínas para o nosso corpo, né, que são moléculas de grande importância para nós. Mas, afinal de contas, o que é proteína? Quimicamente falando, o que é essa molécula? Eu citei na frase inicial que proteínas são macromoléculas feitas de unidades de aminoácidos. Tá, a proteína é feita de aminoácidos. Quando eu mostrei hidrólise para vocês, eu mostrei no quadro a imagem de um aminoácido. Eu mostrei essa imagem aqui para vocês, olha só. O que nós temos aqui? Aminoácido recebe esse nome por quê? Existe uma estrutura aqui que nós chamamos de radical amina e uma outra estrutura que nós chamamos de ácido carboxílico. O nome aminoácido vem daí, vem da estrutura da molécula. Certo? Isso é aminoácido. Quando eu falo proteína para vocês, quimicamente falando, o que eu estou dizendo? Proteína é uma longa fita, são dezenas, centenas ou até milhares dessa estruturazinha que nós chamamos de aminoácido. Bom, como eu falei para vocês, é uma cadeia. Então você tem vários aminoácidos ligados um no outro. Existe um nome específico para essa ligação entre os aminoácidos, que nós chamamos de ligação peptídica. Olha só. O que é a ligação peptídica? Olha só, você tem aqui um aminoácido, observem que a disposição dos átomos está diferente, mas a molécula é a mesma. Olha só, você tem o NH2, olha aqui o NH2, a molécula de ácido carboxílico, certo? O carbono ligado no oxigênio e na hidroxila, ok? E um carbono central. Aqui simplesmente a molécula eles mudaram a posição dos átomos, mas a molécula é a mesma. Então aqui você tem um aminoácido e aqui você tem outro. Esse R que você está vendo aqui, ó, esse R aqui representa o que a gente chama de radical. O que acontece? A gente vai ver que todos os aminoácidos eles são iguais. Nessa estrutura primária aqui, o que muda de um aminoácido para o outro é exatamente isso que a gente chama de radical, que a gente vai ver daqui a pouco. O fato é, o que é uma ligação peptídica? Observe um aminoácido, observe um outro. Olha só, isso que eles colocaram aqui em azul, que eles evidenciaram em azul, é exatamente o que se perde quando acontece uma ligação peptídica. Só porque perde essa hidroxila de um aminoácido
e esse hidrogênio do outro. Então, olha o que vai acontecer. Se você observar essa molécula aqui, ó, é essa aqui, certo? Veja bem, ó, o R, o CH, NH2, que é a mesma coisa aqui, o carbono ligado duplamente no oxigênio, e observem que aqui, ao invés de ele se ligar com a hidroxila, ele se ligou no nitrogênio do outro aminoácido. Tá? Observa que esse hidrogênio foi retirado. Olha só, você tem um hidrogênio aqui apenas, em cima aqui você tinha 2. E essa hidroxila também foi retirada. Então, quando acontece uma ligação peptídica, ocorre perca da molécula de água. Certo? Então, o que é? Qual a definição mais simples do que seja ligação peptídica? Ligação peptídica é uma ligação entre dois aminoácidos, havendo perca de uma molécula de água. Para quem se lembra da minha aula em sala, isso nada mais é do que uma síntese por desidratação. Então, olha só, se eu tenho uma proteína, por exemplo, com 10 aminoácidos, eu vim aqui, eu colei um aminoácido no outro, perdeu a molécula de água. Cada aminoácido que eu for colocar aqui nessa proteína, vai se perder uma outra molécula de água. Então, assim, se alguém perguntar para vocês, eu tenho uma proteína com 300 aminoácidos, quantas moléculas de água foram perdidas? Você vai calcular, simplesmente pegar o número de aminoácidos menos 1. 300 aminoácidos, 299 moléculas de água foram perdidas. 50 aminoácidos, 49 moléculas de água foram perdidas. É um detalhe que não tem importância nenhuma, mas pode ser questionado por alguém aí para vocês. Ok? Então, isso é ligação peptídica. Certo? A proteína é uma cadeia de aminoácidos que se ligam por ligação peptídica. Bom, quais são os tipos de aminoácidos que existem? Na natureza, pessoal, já foram encontrados 20 tipos de aminoácidos. Certo? Tem um quadro aqui, ó, que está mostrando esses 20 tipos de aminoácidos. Claro, eu não preciso que vocês decorem isso, tá? Isso eu nem colocaria no quadro para vocês. O que acontece, eu só quero que vocês analisem a imagem da seguinte forma. Observem que são 20 tipos que eu tenho aqui, certo? Cada um recebe um nome. Então, você tem aqui glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, etc, etc, etc. Observem que todos eles apresentam essa base comum. Ó, NH2, o carbono aqui, essa molécula aqui representa que nós temos um carbono duplamente ligado no oxigênio no hidroxila. Aqui você tem a glicina. Observem que a diferença da glicina para a alanina é apenas esse ponto aqui. Ó. Isso está diferente dessa molécula para essa. Quando você olha para essa próxima, a valina, olha o que mudou. Apenas aquilo que eu chamei no slide passado de radical. Então, o que muda? Olha só. O que muda de um aminoácido para o outro? O que muda é o radical. Cada um desses 20 aminoácidos que você tem aqui, ó, apresenta um radical diferente. Que é claro, eu não preciso que vocês decorem isso. Eu não preciso que vocês decorem nome de aminoácido. Eu não preciso que vocês decorem a estrutura da molécula do aminoácido. Eu só quero que vocês entendam o que diferencia um do outro. Ok? Tá? Claro que às vezes aparecem alguns exercícios em algumas atividades ou em algumas avaliações cobrando alguns nomes de aminoácidos. Mas geralmente assim, cobra no sentido de estar montando uma proteína. Então a pessoa acaba citando para você os aminoácidos e pede para você fazer montar uma molécula ou algo do tipo. Nada de ficar decorando nomes de aminoácidos, tá? Pelo menos eu não vou cobrar isso de vocês. Bom, e aí, desses 20 aminoácidos que existem, a gente fala assim que na espécie humana, 12 deles são chamados de aminoácidos naturais. O que são aminoácidos naturais, pessoal? São aqueles que o nosso corpo ele consegue produzir. Então, assim, a gente não precisa saber quais são eles, mas pensa, por exemplo, que essa lisina aqui, ó, ela seja um aminoácido natural. O que acontece? Isso quer dizer que quando eu como um alimento que contém qualquer um desses outros aminoácidos, o meu corpo ele é capaz de fabricar essa lisina. Então, o que é um aminoácido natural? É aquele aminoácido que naturalmente eu consigo produzir. O que eu quero que vocês fiquem atentos aqui é que cada ser vivo do planeta possui uma quantidade e uns tipos diferentes de aminoácidos naturais. Então, de repente, assim, os 12 aminoácidos que eu produzo, ou seja, que para mim são naturais, eles não são naturais
sei lá, para galinha, ou para vaca, ou para alface, ou para o tomate, alguma coisa assim. Então, os tipos e as quantidades de aminoácidos naturais em cada espécie, ela muda, ela diferencia. Bom, quando eu falo que um aminoácido ele é essencial, esse nome aqui ele é bem óbvio, né? O que é um aminoácido essencial? É porque ele é necessário à nossa sobrevivência, certo? Então você tem dos 20 aminoácidos que existem, 12 são naturais e 8 são essenciais, ou seja, 8 desses 20 aqui são aminoácidos que você não consegue produzir. Ora, se você não consegue produzir, é claro que você tem que adquiri-lo através da alimentação, ok? Aí que entra um detalhe que chama atenção, quando a gente fala muito em sala de aula, para você tomar cuidado com relação à nossa alimentação, com relação a ter uma alimentação variada. Veja bem, olha só, olha o detalhe que chama atenção aqui. Quando você come um alimento de origem animal, então se você pensar aqui, olha só, o peixe, ou você bebe o leite, ou você come o queijo, ou a carne, ou até mesmo ovos, quer dizer, todos esses alimentos aqui são alimentos de origem animal. Quando você come um alimento de origem animal, os aminoácidos essenciais de um animal, eles são os mesmos nossos, eles são muito parecidos com o da espécie humana, já que nós também somos animais. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é, quando eu como um pedaço de carne de porco, por exemplo, ali tem os aminoácidos que eu preciso. Quando eu como um pedaço de queijo, ali tem os aminoácidos que eu preciso, certo? Aí você fala, professor, mas tá, qual é o referencial? Por que isso está sendo citado aqui na sala? Bom, olha só. Quando você pensa num alimento de origem vegetal, observe, se eu pego uma batata, um abacaxi, um brócolis, banana, qualquer um desses alimentos aqui, eles contêm aminoácidos que para nós são essenciais, certo? Então, por exemplo, são 8 aminoácidos essenciais para nós, de repente o abacaxi tem 2, a batata tem 1, a banana tem 2, a uva tem 1. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, é que se você é vegetariano, veja bem, nada contra a pessoa ser vegetariana. Você pode ser vegetariano. Agora, não dá para você ser vegetariano se você não tem uma alimentação variada. Por quê? Se você tem uma alimentação vegetariana e você come, por exemplo, só arroz, feijão e alface todo dia. Se você faz isso, qual vai ser o problema em termos proteicos? Você não vai ter acesso aos 8 aminoácidos essenciais de que você precisa. Aminoácidos esses que você encontraria facilmente nos alimentos de origem animal. Ah, professor, mas então eu não posso ser vegetariano? Pode. É inclusive saudável ser vegetariano. Só que para ser vegetariano você tem que fazer isso aqui, Você tem que variar muito a sua alimentação, ok? Se você não variar a sua alimentação, você vai ter o quê? Você vai ter deficiência em algumas daquelas proteínas que nós citamos anteriormente. Então pensa, você vai ter deficiência na formação de músculo. Eu já tive relatos em sala de aula, por exemplo, de alunos que tinham problema de anemia, e aí, em consulta médica, o médico foi, é claro, ele foi questionar a alimentação desse aluno, desse paciente, e o que foi detectado foi o quê? Ele era vegetariano. Aí que, claro, o médico, profissional responsável, é claro que ele não vai falar assim, deixa de ser vegetariano. O problema é que ele era vegetariano e não estava tendo uma alimentação variada. Tá? Qual a importância? Você vai ter acesso aos 8 aminoácidos essenciais se você tiver uma alimentação variada. Ok? Bom, o que diferencia uma proteína de outra? Eu citei para vocês que o que diferencia um aminoácido do outro é aquela estrutura que nós chamamos de radical, certo? O que diferencia uma proteína de outra? Existem 3 fatores que fazem uma proteína ser diferente de outra. O primeiro, o número de aminoácidos. Então, por exemplo, olha só, aqui eu puxei uma representação aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha só, tem aqui proteína 1, cada estrutura dessa representa um aminoácido. Olha só, aqui eu tenho 6 aminoácidos, aqui eu tenho 4. E isso é um fator que diferencia uma proteína de outra. Se você pegar em termos práticos, por exemplo, a hemoglobina é uma proteína que tem 576 aminoácidos. 574, não sei. A insulina é uma proteína que tem 50 aminoácidos. Ou seja, um dos fatores que faz uma proteína ser diferente da outra é a quantidade de aminoácidos. Tem proteína que tem 50, tem proteína que tem 1000, e aí vai. Um outro fator são os tipos de aminoácidos.
Observem a imagem representativa. Olha o que acontece aqui. Ó. Você tem duas estruturas representando proteína, as duas apresentam a mesma quantidade de aminoácidos, só que o que eu tenho? Aminoácidos do tipo A, B, C e E, certo? Então você tem 4 tipos de aminoácidos. Aqui eu tenho aminoácido F, G, H, I, J. Ou seja, eu tenho duas proteínas que têm a mesma quantidade de aminoácidos, porém, eu não posso dizer que elas são as mesmas. Por quê? Porque elas são formadas com aminoácidos diferentes. Ok? Então, o primeiro fator, número de aminoácidos. Segundo fator, tipos de aminoácidos. E terceiro fator, sequência. Isso, na verdade, é o que mais importa quando se trata de proteína. Olha só, observem a imagem. Observem que essa proteína 5 aqui, A, B, C, A, E. Se você observar aqui, ó, A, B, C, E. Então, os tipos de proteína aqui, eles são os mesmos, certo? A, B, C, aqui você tem A, B, C, e aqui você tem A, B, C, A, E, e aqui você tem A, B, C, D, E. Então, tem um aminoácido diferente aqui também. Mas o que acontece? Observem que a sequência não é a mesma. Tá, mas isso vai julgar em quê? O que existe, na verdade, pessoal, é que você tem que entender que uma proteína é um filamento, é uma fita. E os aminoácidos, quimicamente, eles se atraem. Há uma atração química entre os aminoácidos que faz com que a proteína ela sofra um processo de enovelamento. Certo? Então, à medida que a proteína vai sendo produzida, e a gente vai ter uma aula que vai explicar como é que acontece a síntese proteica, depois que a gente vê ácidos nucleicos, mas entenda, imagina que eu tenho aqui uma fábrica de proteína. À medida que a fita de aminoácido vai saindo da fábrica, esse aminoácido aqui na ponta, ó, ele se atrai por aquele que acabou de sair. E a proteína, então, ela vai se enovelando, ela vai se enrolando. Esse enrolar dessa fita, pessoal, depende de quê? Depende da atração entre os aminoácidos. Ora, o que eu quero que vocês entendam é que se numa fita de proteína, que tem, por exemplo, sei lá, 500 aminoácidos, se eu pego desses 500 aminoácidos, se eu pego e troco um aminoácido apenas, se eu pego uma valina e troco por uma leucina, por exemplo, o que eu tenho? Vai haver uma perca de atração entre dois aminoácidos. Ao haver uma perca de atração entre os aminoácidos, ela sai do seu aspecto natural, certo? Então entenda, olha só. O que determina, um dos fatores que determinam a função de uma proteína é o formato que ela possui. Então a hemoglobina tem que ser uma proteína arredondada, a quitina e miosina são proteínas alongadas de encaixe, enzimas se encaixam no substrato, cada proteína tem um formato específico. O que determina esse formato da proteína é principalmente a sequência de aminoácidos. Ok? E aí você tem aqui, olha só, exatamente para mostrar isso que eu estou falando para vocês. Quando a gente fala de estrutura de uma proteína, olha só. Primeiro, estrutura primária. Quando eu falo de estrutura primária, eu estou me referindo a quê? A sequência de aminoácidos. Observem que eu tenho uma fitinha aqui ó, com lisina, glicina, leucina, alanina, valina, glicina, lisina. Como eu disse, não precisa se preocupar com nomes, a gente não vai ficar decorando isso. Mas está aqui escrito na molécula. Aqui você observa, quando a gente chama de estrutura secundária, observem que aquela sequência de aminoácidos, cada bolinha dessa aqui representa um aminoácido, ela tá se dobrando. Essas dobras que acontecem é exatamente em função da atração entre os aminoácidos. Aí você tem aqui a estrutura terciária. Observem que a imagem ela colocou em evidência o seguinte, olha só. A estrutura terciária é porque essa estrutura dobrada aqui ó, da proteína, ela vai se enovelar mais ainda em função daquela atração que eu citei. Então, observem que essa fita toda aqui é um conjunto dessa fita. Essa estrutura terciária, na verdade, ela é feita de várias estruturas secundárias, que, por sua vez, é feita de várias estruturas primárias, certo? E aí você observa na quarta imagem aqui, que a gente chama de estrutura quaternária, olha só, é como se várias estruturas terciárias se juntassem, se unissem para formar o todo da proteína. Então, as proteínas, via de regra, elas estão nesse aspecto aqui, ó. Como eu disse para vocês, ó, à medida que a proteína vai sendo produzida, ela vai se enovelando e adquirindo um formato específico, certo?
Quem determina o formato dessa estrutura quaternária da proteína é a sequência de aminoácidos, certo? Se você troca um aminoácido de posição, você muda o formato da proteína e, consequentemente, ela perde a sua função, ok? Bom, e aí você tem um exemplo disso. Eu acredito que alguns alunos ouviram falar de um probleminha chamado anemia falciforme, certo? Quando eu falo anemia falciforme, de que eu estou me referindo? A que eu estou me referindo? A nossa hemácia, ela tem esse formato aqui, ó. Hemácia, ela é como se eu pegasse uma bolinha de argila, por exemplo, aí depois que ela está aqui redondinha, eu faço isso aqui, ó. É um disco achatado. Isso é exatamente para quê? Ele tem que ser um disco achatado para que as várias hemoglobinas que estão lá dentro acabem atraindo, como se fosse um ímã, as moléculas de oxigênio, certo? Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa tem uma hemácia falciforme, ou seja, quando o formato da hemácia está errado, certo? Está diferente, isso aconteceu por quê? Exatamente porque a hemoglobina, que era normal, olha só a imagem, essa hemoglobina normal, ela tem essa sequência de aminoácidos. Essa hemoglobina está com esse formato estranho aqui, por quê? Porque, olha só, essa glutamina aqui, ó, ela foi trocada por uma valina. Aí você fala, poxa, mas a hemoglobina ela tem mais de 500 aminoácidos. Sim, sim. Um aminoácido apenas, um aminoácido trocado, fez com que a hemácia que tinha o formato normal passe a ter esse formato aqui. Se você pensar em células com esse formato circulando no sangue, ou células com esse formato, você consegue imaginar o transtorno que seria. O sangue simplesmente não consegue circular de maneira adequada. Aqui em cima, a gente teria que ter a informação de como a proteína é montada para a gente entender essa estrutura aqui. Mas bem por alto, olha só. Isso aqui é o DNA, certo? Quando a proteína vai ser produzida, copia-se o gene, na forma do que nós chamamos de RNA mensageiro, esse M aqui é de mensageiro. E aí observem que o que faz a hemoglobina ter esse defeito, na verdade é uma alteração na sequência de bases do DNA. Onde eu tinha aqui, ó, CTT, e isso aqui vocês viram por alto no 9º ano, citosina, timina, timina, aqui você tem CAT, citosina, adenina, timina. Ou seja, na verdade, esse defeito aqui é causado pela troca de um aminoácido. Essa troca de aminoácido foi causada pela troca numa base nitrogenada do DNA, ou seja, uma mutação no DNA, certo? A anemia falciforme é resultado de uma mutação no DNA, ok? Bom, isso é só um exemplo para vocês, né, que eu precisava mostrar de problemas que podem acontecer em função da alteração na sequência de aminoácidos. Tranquilo? Bom, e aí você tem o que a gente chama de desnaturação de uma proteína. O que é desnaturar uma proteína? Olha só. Desnaturar uma proteína é exatamente a proteína sair do seu aspecto natural. Olha só, eu comentei com vocês no slide passado que o que determina esse formato aqui, ó, é a atração que existe entre os aminoácidos. Acontece que alguns fatores promovem isso que a gente chama de desnaturação. A palavra desnaturação é bem clara. Desnaturar é o quê? Sair do aspecto natural. Então a proteína que tinha esse formato enovelado aqui, ó, esse formato enovelado aqui, ela acabou mudando de formato exatamente por quê? Em função dos fatores que provocam a desnaturação. Certo? Quais são os fatores? O primeiro, olha só, a temperatura. Certo? Quando você pega e aquece, quando você aquece uma proteína, com o calor você provoca uma desnaturação. Daí você entende o que acontece quando você, por exemplo, cozinha uma carne. Quando eu cozinho uma carne, o calor faz com que as proteínas que tem na carne elas se desnaturem, elas mudam o seu aspecto. Ao mudar, não é que mudou a sequência de aminoácido, as atrações que existiam entre eles deixaram de acontecer e a proteína mudou o seu formato. Ao mudar o seu formato, ela pode mudar de cor, ela pode mudar de textura. Então, quando você cozinha a carne, por exemplo, o que aconteceu com aquela proteína? Por que a carne ficou macia? Exatamente porque eu provoquei uma desnaturação. E aí você tem talvez um exemplo bem mais claro do que o que eu falei para vocês sobre a carne, é o que acontece com o ovo. Olha só.
O ovo ele tem essa estrutura aqui, que é a gema, e é a clara, que está inclusive transparente aqui. A clara, pessoal, do ovo, possui aquela proteína que eu citei, que é a albumina, certo? A albumina é uma proteína que naturalmente ela é transparente e líquida, certo? Quando eu pego um ovo e coloco numa frigideira, olha o que acontece, certo? O ovo é o mesmo. O que eu fiz aqui? O calor fez com que eu alterasse a estrutura da molécula de albumina. Quando eu peguei e mudei o formato da molécula, eu acabei provocando uma coisa visível olho nu, que é a alteração em quê? Que é a alteração na cor, né? Passou de um transparente para branco, e a alteração também na textura, né? Passou do líquido para uma coisa semissólida. Okay? Então, um dos fatores, uma das coisas que provocam a desnaturação de uma proteína é exatamente a alteração na temperatura. Quando você aquece demais, aí se você pensar naquela gigante quantidade de proteínas que nós temos no corpo, todas elas estão suscetíveis à desnaturação em caso de temperatura extrema, certo? Em caso de calor extremo, ok? Um outro fator que também provoca a desnaturação da proteína, olha só, é exatamente o pH. pH é um termo que vocês já viram lá na química, potencial de hidrogênio iônico. Na verdade, isso para nós tem pouca importância. O pessoal da química vai explicar melhor, eles precisam disso lá para vocês. Nós não. O que a gente precisa entender, quando se fala de pH, pH é o quê? É o grau de acidez de uma substância, certo? O que acontece? Quando você está com uma proteína no meio que é ácido, se você muda essa proteína para uma solução que é base, você vai provocar a sua desnaturação. A mesma coisa acontece ao contrário. Se eu pegar, por exemplo, a proteína que está num ambiente neutro, ou num ambiente base, ou num ambiente ácido, se eu pego uma proteína, por exemplo, que está, por exemplo, a maioria dos fluidos do nosso corpo são neutros, certo? Se eu pego, por exemplo, aqui, ó, eu pego um copo de leite, o leite recém-tirado da vaca é neutro, o pH dele é próximo do neutro. Lembra que a escala de pH ela vai de 0 a 14. De 0 a 7, né, de 7 para baixo é considerado pH ácido, de 7 para cima é pH que a gente chama de pH base, e o 7 é o neutro. Então, o pH dos fluidos corpóreos, o leite inclusive, fica próximo do 7, ou seja, próximo do neutro. Quando você pega, tira o leite e você não coloca ele na geladeira, por exemplo, o que acontece? Bactérias do ar caem naquele leite. Quando essas bactérias caem, elas começam a fermentar. Nessa fermentação, pessoal, elas produzem uma substância que eu já falei em sala de aula para vocês, que é o ácido lático. Certo? Olha só, deixa eu voltar aqui. Elas produzem o ácido lático. Aí o que você tem? O que era leite vai virar coalhada. Você fala, poxa, mas por que isso aconteceu? Ora, isso aconteceu, pessoal, porque as proteínas que tinham no leite, o leite ele tem, né, uma grande quantidade de substâncias, de nutrientes. Então o leite ele tem vitamina, ele tem proteína, ele tem gordura, ele tem açúcar, ele tem sais. O que faz o leite virar coalhada, na verdade, é a desnaturação das proteínas, certo? Então olha só, quando você coloca se você pegar um leite, por exemplo, espremer limão nele, você vai acidificar o leite. E aí você vai produzir a coalhada. A coalhada nada mais é do que o quê? O próprio leite, em que as proteínas do leite sofreram uma desnaturação. O que era líquido passou a ser blocos de proteína que a gente chama de coalhada. Nós, seres humanos, aprendemos a usar esse processo de fermentação para a produção de alguns alimentos. Aqui você pode pegar essa coalhada e fazer o queijo, você pode, quem conhece, quem já viu fazer requeijão, sabe que eles usam a coalhada, certo? Então, o que eu estou usando? Um processo de desnaturação da proteína em função do pH, ok? Bom, basicamente sobre desnaturação é isso. E aí você tem, como eu falei para vocês, eu falei que eu iria estar disponibilizando também, falando sobre essa questão das enzimas. O que são enzimas? Como eu disse para vocês, enzimas são proteínas especiais cujo papel é promover reações químicas. Se você ler um livro qualquer de biologia, você vai ter essa definição aqui, ó. Olha só. São catalisadores biológicos de origem proteica. Bom, vamos entender isso aqui. Quando eu uso o termo catalisador,
Isso aqui é usado para alguns fins. Catalisador, na verdade, aqui tem o significado de acelerador de reações. Então, assim, a gente fala assim, que uma enzima é como se fosse um atalho para uma reação química acontecer. Tem até alguns livros que citam que uma reação química, ela acontece na presença de enzima, ela chega a acontecer 2000 vezes mais rápido. Eu, em sala de aula, costumo dizer muito assim, ó, imagina um alimento que você gastou aí 2 horas para fazer sua digestão total, certo? Isso só aconteceu nessas 2 horas por quê? Porque você, ao longo do seu tubo digestório, você tem uma gigantesca quantidade de enzimas para fazer essas reações. Se não tivesse enzima para fazer isso, a sua digestão iria acontecer, no mínimo, 2000 vezes mais lentamente do que acontece. Ou seja, você não ia gastar 2 horas para dissolver uma comida, você ia gastar 4000 horas para dissolver. Então, o papel da enzima é funcionar como catalisador, ou seja, um acelerador de reações, certo? E, claro, quando a gente fala de origem proteica, é porque, na verdade, enzimas são tipos especiais de proteína, ok? Quais são os fatores que interferem na atividade de uma enzima? Olha só, deixa eu mudar eu aqui de posição de novo, né? Quais são os fatores que interferem? Primeiro, olha só, o tipo de substrato. A gente fala assim que as enzimas elas possuem alta especificidade quanto ao substrato. O que quer dizer isso, meu Deus do céu? Olha só. Cada enzima quebra um único tipo de substrato. Isso quer dizer o quê? A enzima que quebra a sacarose, ela só consegue se encaixar na sacarose. A enzima que quebra a lactose só consegue se encaixar na lactose. A enzima que quebra ATP só quebra ATP. Ou seja, elas se encaixam perfeitamente no produto em que ela vai trabalhar. Os livros, no geral, eles tratam essa especificidade quanto ao substrato de modelo chave-fechadura. O que é o modelo chave-fechadura? É exatamente a imagem que você está vendo, olha só. Observem que a chave ela se encaixa perfeitamente na sua fechadura. Via de regra, as chaves elas foram feitas para abrir uma fechadura. Há um encaixe perfeito, certo? Uma chave que abre a porta do seu quarto, ela não abre a porta da sua sala. Por quê? Porque há um encaixe perfeito. É esse o parâmetro que eles usam, certo? As enzimas elas são específicas quanto ao substrato. Então, se por exemplo assim, ó, eu coloco uma prova assim, ó, fulano nasceu com um problema no seu DNA e ele não consegue produzir lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Mas isso não é problema, porque a sacarase que ele tem no corpo pode quebrar essa lactose. Isso é verdade? Não, não é. Por quê? Porque as enzimas são específicas. Lactase quebra lactose. Sacarase quebra sacarose e assim por diante. Especificidade quanto ao substrato. Ok? Um outro fator que interfere na atividade de uma enzima, e isso aqui fica bem fácil de entender, porque o que eu comentei com vocês? Falei, olha, o formato da enzima tem tudo a ver com o produto que ele vai quebrar. Aquilo que eu chamei de modelo chave-fechadura. Ora, se o formato tem que ser específico para aquele substrato, por que a temperatura interfere no trabalho de uma enzima? Porque eu acabei de falar para vocês que se eu aqueço uma proteína, ela desnatura. Se eu aqueço uma proteína, ela vai desnaturar. Tá, e daí? Se uma proteína sai do seu formato original, ela não consegue se encaixar. Certo? Então entenda, olha só. Por que a temperatura interfere? E aí tem um fato interessante aqui, olha só. Cada atividade que você faz, o fato de você estar assistindo essa aula agora, você tem neurônios trabalhando, você está sentado, você está mexendo com a sua mão, você está analisando, talvez você está fazendo relatório junto. Lembra que nós falamos, você está o tempo todo, por exemplo, quebrando glicose, você está montando ATP, você está quebrando ATP. Todo esse trabalho que está acontecendo é graças a reações químicas promovidas pelas enzimas, certo? As enzimas, pessoal, elas precisam de uma temperatura ideal para trabalhar. A tendência é a seguinte, olha aqui, ó, tenta entender. Se você congela uma enzima, a enzima está aqui, preparada para se encaixar no substrato. Se você congela uma enzima, ela faz isso aqui, ó, ela encolhe e não consegue se encaixar no substrato. Ela não vai trabalhar. Se você aumenta a temperatura da enzima, agora ela consegue se encaixar no substrato, certo? Só que aí tem um detalhe. Ó, a tendência é, quanto mais você aumenta a temperatura de um corpo, mais rápido essa enzima vai trabalhar. Só que vai chegar uma hora em que essa enzima vai fazer o quê? Ela vai derreter. Opa, não é derreter, né? É desnaturar.
O que é desnaturar? Se a enzima perde o seu formato, ela não consegue se encaixar no substrato. É por isso que há uma preocupação gigante, por exemplo, quando se pensa em febre. Por que febre é uma coisa preocupante? Se eu estou com os meus 40 graus de febre, as minhas enzimas estão trabalhando tranquilo. Mas se eu passo para 40 graus e meio, 41 graus, o que vai acontecer? As minhas enzimas começam a derreter. E aí eu começo, por exemplo, a não encaixar as ATPases no ATP para quebrar. Eu começo a não ter energia, inclusive, para o meu cérebro funcionar. Eu acho que alguns aqui na sala já ouviram falar de pessoas, por exemplo, que teve febre tão alta que ele acabou tendo uma convulsão. A convulsão é o quê? A musculatura do corpo acaba não, nesse aspecto, né, nesse caso por febre, a musculatura do corpo não está tendo comando do seu sistema nervoso, certo? Então ele começa a controlar, a contrair de forma involuntária, certo? Em função de quê? De um aumento de temperatura que causou uma desnaturação das enzimas, que causou, por exemplo, a não degradação de moléculas de ATP. Então, faltou energia para o seu corpo. Por isso que há essa preocupação. Por isso que, geralmente, quando você está com febre, mamãe dá o antitérmico, mamãe fica medindo a temperatura o tempo todo, o antitérmico não resolveu, ela vai lá e te coloca num chuveiro com água fria. Para quê? Para você resfriar o seu corpo e não desnaturar as suas enzimas. Ok? Então, aqui, ó, você tem aqui um gráfico mostrando exatamente aqui. Olha só, eu fiz questão de colocar enzimas humanas. Observem. Olha só o gráfico. O que você tem? A temperatura, certo? Que vai de 0 a 70. E a velocidade da reação química. Observem que a 0 grau, a enzima ela não está trabalhando. Esse traço vermelho aqui representa o trabalho da enzima. E observem que quando aumentou para 10 graus, as enzimas começaram a trabalhar. Ou seja, algumas enzimas já começaram a trabalhar. 20 graus, olha só como que ela está trabalhando. 30 graus, olha só. Observem que de 30 a 38 graus, mais ou menos, é o que a gente chama de... 39, né? É o que a gente chama de temperatura ótima de funcionamento de uma enzima. Então, entenda o que eu estou falando para vocês. Olha só. Enzima. Quanto mais eu aqueço uma enzima, mais rápido ela trabalha. Por que daqui para frente, o que seria mais ou menos aqui, ó, 42 graus, por que daqui para frente aconteceu isso? Ó? Certo? Por que as enzimas chegou a um ponto em que elas pararam de trabalhar? Exatamente pelo fato de que as enzimas elas desnaturaram. Eu acho até que o gráfico aqui ele foi bonzinho, tá? Porque as enzimas do nosso corpo elas param totalmente de trabalhar bem antes desses 70 graus aqui. Mas é só para você entender que quando eu aumento a temperatura, elas aumentam o trabalho. Mas se eu aumento demais, elas param de trabalhar. Ok? Bom, e um outro fator que também, para quem está atento à aula, deve ter, quando viu esse termo aqui, pH, não deve ter achado tão estranho, porque é óbvio. Se temperatura desnatura a enzima, desnatura a proteína e a enzima é proteína, é claro que ela não vai encaixar no substrato. A mesma coisa acontece com pH. Se eu mudo o grau de acidez de uma solução em que a enzima se encontra, ela desnatura. Se ela desnatura, o que vai acontecer? Ela não vai se encaixar no substrato. Por isso que você tem um gráfico aqui, ó, mostrando também o que a gente chama de pH ótimo de trabalho de uma enzima. É a mesma situação aqui, olha só. Existe um pH ótimo. Existe um pH em que a enzima mais trabalha. Agora, o detalhe aqui, e é interessante você observar o que acontece no nosso tubo digestório. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, amilase pancreática, amilase salivar, que eu já falei dela para vocês aqui na sala, quando eu falei de amido. O pH da nossa boca, ele gira em torno de 6 a 8. Certo? Depende de alguns fatores, inclusive. Depende se você escovou os dentes, quanto tempo tem que você escovou, etc. E tal. A amilase pancreática, desculpa, a amilase salivar, o pH ótimo dela é esse, é um pH próximo do neutro. Quando o alimento cai no estômago, olha só o pH ótimo da pepsina. O que é pepsina? É uma enzima que quebra, que rompe ligações peptídicas. Observem que ela trabalha num pH ácido. Tripsina, urease, maltase, amilase, catalase, são todas enzimas que trabalham no intestino delgado, certo? Então, essas enzimas aqui, observem que elas estão trabalhando num pH próximo do 7, próximo do neutro. O que é isso? Cada enzima trabalha num pH específico. Eu costumo dizer, quando você pensa, por exemplo, quando a pessoa está prestes a vomitar, a nossa boca começa a salivar.
começa a produzir uma grande quantidade de saliva, a expectativa é o quê? O seu corpo ele sabe que uma coisa muito ácida vai chegar até a sua boca. Então você começa a produzir uma quantidade gigante de saliva exatamente para diminuir esse grau de acidez de algo que vai chegar na sua boca dali a pouco. Ok? Então enzimas trabalham especificamente olha só, quanto ao substrato, quanto à temperatura e quanto ao pH. Ok? Bom, e aí você tem aqui um exemplo de problema que acontece em função de uma deficiência enzimática no seu corpo. Eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar dessa doença. Existe uma doença chamada fenilcetonúria. O que é a fenilcetonúria? Existe um aminoácido que nós chamamos de fenilalanina. Fenilalanina é um daqueles 20 aminoácidos que eu coloquei para vocês naquele quadro lá no início da aula. É um aminoácido, pessoal, que quando a gente ingere, naturalmente o nosso corpo ele transforma ele num aminoácido chamado tirosina. Onde é que eu encontro fenilalanina? Geralmente em alimento de origem animal. Então o próprio leite materno tem fenilalanina, a carne, o leite, o ovo, são alimentos que você encontra fenilalanina. Entenda, fenilalanina é um aminoácido que o seu corpo precisa transformar num outro. Professor, mas e se isso não acontecer? Se essa fenilalanina não é transformada em tirosina, olha só, ela não é transformada em tirosina, você vai ter um acúmulo de fenilalanina na sua corrente sanguínea. Esse acúmulo de fenilalanina na sua corrente sanguínea vai provocar problema de saúde a nível de sistema nervoso, certo? E aí, um dos fatores, uma das coisas que pode acontecer, você pode desenvolver retardo mental, tá? Aí você fala, poxa, mas e aí? O que eu faço? Na verdade, esse problema acontece por quê? Existe uma enzima para fazer essa reação. Existe uma enzima chamada fenilalaninase que transforma a fenilalanina em tirosina. Por algum motivo genético, a pessoa ela acaba não dando conta de produzir, o DNA dela não tem informação para produzir essa enzima. E aí essa transformação não ocorre. Se essa fenilalanina ficar em excesso, você pode desenvolver retardo mental. Bom, então, todo mundo que tem essa doença vai ter retardo mental? Não. Ora, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que restringir a sua dieta em alimentos que não contêm fenilalanina. É engraçado que se você procurar, existem alguns alimentos que vem escrito no rótulo, fenilcetonúricos, não contém fenilalanina, certo? Essa é uma advertência. Por quê? Porque o cara que tem fenilcetonúria, se ele comer, ele vai ter problema. Se ele não come, ele vai ter uma vida normal. Agora, o problema é esse. Como é que eu faço? Eu vou esperar desenvolver retardo mental para saber que eu tenho essa doença? Se a pessoa espera isso acontecer, o sistema nervoso ele não regenera. Então, por isso que a pessoa tem que descobrir essa doença antes dela manifestar os seus sintomas. É por isso, né, que existe um teste que nós chamamos de teste do pezinho. O teste do pezinho, na verdade, ele serve para a identificação de uma grande quantidade de doenças. Uma delas é a fenilcetonúria. Então, o que acontece? Olha só, um recém-nascido, ao nascer, ele vai amamentar, ou seja, ele vai ter acesso à fenilalanina da mãe, e aí, essa mãe, ao passar esse aminoácido no leite para essa criança, isso aqui vai para a corrente sanguínea, e se ele tem esse problema, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai ter um acúmulo de fenilalanina. Quando os médicos pegam em torno de 3 a 7 dias pós-nascimento, quando o médico vem, fura o pezinho da criança, tira uma porção de sangue, uma das coisas que se analisa é se ele está com excesso de fenilalanina. Se ele está com excesso de fenilalanina, o que o médico vai fazer? Ele fala, olha, mãe, você não vai poder administrar nenhum tipo de alimento que contenha fenilalanina para o seu filho. Então, a primeira coisa é que vai cortar o leite materno, certo? E aí, além disso, ele vai passar uma sequência, uma série de alimentos que essa criança ela não vai poder ter acesso, certo? Ele vai ter que ter uma alimentação restritiva ao longo da sua vida, ok? Então, é um exemplo de problema causado por uma deficiência numa enzima. Bom, como é que eu dou nome para as enzimas? Nomenclatura das enzimas. Isso aqui é uma coisa bem simples, é uma coisa que às vezes, dependendo do tempo que a gente tem, dependendo da situação em sala de aula, a gente nem comenta, porque assim, são coisas que você naturalmente vai pegando. Olha só, o nome do enzima é dado da seguinte maneira, ó, você tem o nome do substrato, ou seja, o nome daquilo que vai ser quebrado ou montado, e você tem você coloca mais a terminação ase.
Então, observem só o tanto de exemplo que nós temos aqui. Ó. Quando eu falo de lipídio, qual é o nome da enzima que quebra o lipídio? Lipase. Proteína, protease. ATP, ATPase. Maltose, maltase. Lactase, vai quebrar, no caso aqui é lactose, né? Lactose, quebra lactase. Aí tem algumas situações em que você acaba, o nome não segue bem essa regra, mas são palavras que sugerem. Né? Quando eu falo amido, por exemplo, quem quebra o amido é amilase. Não chega a ser completamente o nome. Ele seria amidase, talvez por uma questão de estética do nome, não foi dado esse nome. Peptídeo. Quando eu falo peptídeo, eu estou me referindo a uma molécula que foi formada por ligações peptídicas, ou seja, proteína. Certo? Então, peptídeo é uma pequena proteína. É quebrada por uma enzima chamada pepsina. Ok? Bom, basicamente, pessoal, é isso que eu queria. É isso que eu queria de vocês. Tá? Como eu disse, a aula ela ficou bastante extensa e eu sugiro que vocês fiquem atentos e façam um relatório dessa aula, tá? Porque esse relatório vai ser cobrado como atividade no final quando terminar esse período de ensino à distância. Ok? Tchau, tchau.